Era o ano de 1912. Pablo havia conseguido chegar até Portugal, fugindo de sua terra natal, a Espanha. Seu segredo estava sendo descoberto e, temendo pela própria vida, fugiu até Portugal, onde planejava chegar de alguma forma à América. Mas seria algo arriscado. Pablo era um lobisomem e ele teria de chegar até o outro lado do mundo antes da próxima lua cheia. Pablo não era um homem mau, mas dava importância a mais à sua própria vida que a de suas vítimas. Na realidade, ele morria de medo de ser descoberto, torturado e ter um triste fim. Com a ajuda de seu irmão, ele embarcaria no navio em direção ao Brasil. Uma viagem perigosa, pois levaria por volta de 30 dias para chegar lá. E qualquer tipo de problema no caminho poderia terminar em uma carnificina. A viagem foi tensa. Pablo temia que alguma coisa, uma tempestade ou qualquer coisa do tipo, pudesse atrasar a viagem. Ele teria pouco tempo para chegar ao Brasil e conseguir um lugar para se manter a salvo, e também manter as pessoas a salvo dele. O local escolhido seria Manaus, a capital do Amazonas, que vivia um momento de crescimento enorme devido ao ciclo da borracha, o que também atraía muitos imigrantes à procura de emprego e uma vida melhor. Pablo havia conseguido uma carta de recomendação para trabalhar numa fazenda de uma cidade próxima à capital. Ali ele poderia se esconder e se proteger de seus caçadores. Chegando à fazenda, veio uma decepção. Ele não teria uma casa para morar, mas sim dividiria um grande galpão com outras pessoas. O medo começou a percorrer seu corpo, pois não havia achado um lugar para se acorrentar ou se esconder. Na primeira noite, já cansado, sentou com outros colegas de trabalho em volta de uma fogueira, onde mesmo com um pouco de dificuldades para entender o idioma, conseguiu compreender que estavam falando sobre coisas sobrenaturais, seres lendários que habitavam as matas. Ele pensando consigo mesmo: só que eu sou o verdadeiro. Mas o tempo estava se esgotando e Pablo não conseguiu encontrar um lugar para se prender. Os próprios trabalhadores estranhavam ver Pablo andando para lá e para cá, parecendo que havia perdido algo. Mas só ele sabia o que estava por vir. Logo após o término dos serviços, Pablo esperou que os trabalhadores adormecessem e partiu rumo à mata. Ele tentaria se acorrentar em alguma árvore e torcer para que a criatura não atraísse as pessoas. Andando por quilômetros pela mata, achou uma árvore com um volume o bastante onde pudesse se acorrentar. Mas o nervosismo só aumentava quando ele, já percebendo a lua surgindo do céu, e ele não conseguiu se prender, até que seu corpo começou a queimar. Era um sentimento que ele já conhecia muito bem, mas era insuportável. Ele sentia como se sua pele, seus ossos, rasgassem de dentro para fora. Em pouco mais de 15 minutos, Pablo já não estava mais ali, e sim uma criatura assustadora, que olhava o cenário em volta e estranhava tudo, até disparar para o mato. No outro dia, logo de manhã, Pablo despertou completamente nu e, para seu desespero, estava próximo à fazenda. Correu até o seu espaço, se vestindo rapidamente para se enturmar entre os trabalhadores. Pepe, outro espanhol que trabalhava ali, perguntou a Pablo se ele não havia ficado com medo do que aconteceu à noite. Pablo sentiu um gelo pelo corpo e perguntou o que houve, pois, segundo ele, tinha um sono pesado e não ouviu nada. Pepe disse, então, que no meio da madrugada se ouviram rosnados e uivos vindo da floresta.
Todos pensamos que era um lobo, mas não sabia que tipo de lobo poderia ter feito isso com as 2 vacas do fazendeiro, totalmente dilaceradas. Ele pensou ser uma onça. Rapidamente organizou uma equipe dele de segurança para ir atrás do animal. Mas ao retornarem, chegaram assustados, dizendo que encontraram uma onça, mas ela estava na mesma situação das vacas. Pablo ouvia com atenção e muito preocupado, mas ficou aliviado em saber que nenhum dos homens havia se ferido. Mas em cada região do mundo existem suas lendas locais, e ali no Brasil não era diferente. Longe dos olhares humanos, algo observava tudo com um olhar de raiva. Raiva por descobrir que algo que não era dali havia invadido seu território e destruído os animais protegidos por ele. As pegadas em direção contrária não poderia ser outra coisa. Ali perto da onça morta, ele a observava, tentando entender. Era um curupira, uma das mais antigas e temidas lendas do Brasil. O próprio padre Anchieta havia escrito sobre essas criaturas, que eram incrivelmente temidas pelos indígenas. Ele deu mais um olhar em direção à onça morta e disparou como um raio em uma floresta. Estava anoitecendo quando Pablo se ajeitava para correr até a mata, mas os trabalhadores organizaram uma fogueira regada a comida e bebida, pois no outro dia estariam de folga. Pablo tentava de toda forma se desvencilhar para correr até a mata, mas era impedido, abraçado, ao som das risadas dos colegas que se divertiam. Pablo viu seu desespero aumentando e do nada saiu correndo em direção à mata. Seus amigos assustados tentaram impedir, mas sem sucesso. Pablo correu o máximo que podia, até que em determinado ponto caiu se contorcendo. A lua já estava visível e Pablo se contorcia no chão com seu corpo se deformando e transformando, até se levantar na forma assustadora e com fome. A criatura saiu pela mata. Apesar de enorme e incrivelmente musculosa, caminhava em silêncio, à procura de uma presa. Ele avistou um enorme porco do mato. Seus instintos de predador o fizeram se aproximar o máximo que pôde antes de dar o bote. Mas ao saltar, antes de chegar até a presa, sentiu um golpe muito forte na cabeça, que o fez cair no chão. O lobisomem se levantou sem entender o que estava acontecendo. Quando à sua frente ele viu um ser baixo, forte, com cabelos de fogo, que o olhava fixamente. Era o curupira. O lobisomem saltou para cima do curupira e de forma sobrenatural desviou, fazendo com que o monstro se chocasse com uma árvore. O curupira olhava aquela criatura que via pela primeira vez. Ele sabia que não era algo natural e que não era dali, pois ali era o seu território e os curupiras eram temidos por defender seu território e tudo que havia nele com muita ferocidade. O curupira deu um grito ensurdecedor e saltou sobre o lobisomem, o golpeando com sua lança de madeira. O lobisomem, sem entender, tentava de todas as formas se defender, ao mesmo tempo que tentava atacar. Até que em um determinado momento, ele conseguiu acertar o peito do curupira com suas garras, que é arremessado longe. O curupira passou a mão no ferimento em seu peito, que foi cicatrizando. Ambos se olhavam num misto de raiva e perplexidade, pois nunca havia encontrado uma criatura tão poderosa. O lobisomem olhava enfurecido o curupira, o considerando o rival à altura. O mesmo sentia o curupira, mas havia uma diferença. Os curupiras eram extremamente territorialistas, e ele não deixaria um outro ser
dominar e matar em seu território. O Curupira, num grito, mais uma vez partiu para cima do lobisomem, que rosnava com uma ferocidade impressionante. O barulho atraiu os trabalhadores que estavam à procura de Pablo, juntamente com os seguranças do fazendeiro. Mas ao chegarem nessa clareira, todos ficaram petrificados, mudos. Eles viram duas criaturas atracadas, se golpeando, se mordendo. Apesar da diferença de tamanho das criaturas serem gritante, o Curupira era incrivelmente forte e rápido, e já havia arrancado um olho do lobisomem apenas com um golpe de suas mãos. Mas o lobisomem também é um ser muito poderoso, e numa virada, ele crava seus dentes no braço do Curupira, o chacoalhando no ar. O Curupira gritava de dor, mas em um gesto rápido, cravou sua lança no peito do lobisomem, o transfixando. O lobisomem caiu se contorcendo e aos poucos seus movimentos foram ficando lentos até desfalecer. O Curupira, ainda muito ferido, chutou a criatura para ter certeza que estava morta. Tendo então a certeza, pisou na cabeça do lobisomem e com os dedos passou a mão no sangue em seu peito e passou em seu rosto, como num ritual de vitória. Foi então que ele ergueu sua lança de madeira e soltou um grito ensurdecedor. Os homens que ali estavam tiveram de colocar as mãos nos ouvidos, tamanha a potência. O Curupira parecia satisfeito e olhava para os homens ali com superioridade, como se exigindo respeito. Os homens, por sua vez, estavam paralisados. Foi então que o Curupira disparou e sumiu no meio da mata. Aos poucos e devagar, os homens ali foram se aproximando do corpo no chão. Mas ao chegar, outro susto. Era Pablo. Estava quase irreconhecível. Os homens não tiveram coragem de levar seu corpo embora e o enterraram ali mesmo. Esta história foi contada por muitos anos entre a população local. Muitos não acreditavam, os mais velhos sim. Infelizmente, os anos passaram, as cidades cresceram, os velhos se foram, e essa história acabou enterrada no meio da floresta.